Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. Portugal voltou a entrar em campo nas rondas de qualificação para o Europeu 2024 e voltou assim a ganhar. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, como todos sabem, o conteúdo deste canal é quase exclusivamente benfiquista. No entanto, quando joga a nossa seleção, eu tenho que apoiar a nossa seleção, pois eu sou português e sinto-me português. E também jogam nela os jogadores do Benfica e, como tal, acompanho assim o progresso dos mesmos jogadores. Ora, dito isto, vamos então agora falar da partida. Portugal voltou a entrar em campo nas rondas qualificatórias para o Europeu 2024. Infelizmente, a seguir à partida tive que ir trabalhar e não pude fazer o vídeo. E ontem tive um dia bastante ocupado no qual não estive em casa e assim sendo também não pude fazer o vídeo. Mas tal e qual como prometido anteriormente, sem Portugal jogar irei fazer um vídeo onde irei acompanhar assim a evolução da nossa seleção e principalmente a evolução dos jogadores do Benfica, pois isso a nós benfiquistas também nos importa bastante. Ora, Portugal entrava assim em campo na Eslováquia para defrontar a seleção da casa em jogo a contar para a quinta jornada da ronda qualificativa para o Europeu 2024, inseridos assim no Grupo J. E o Portugal de Bob Martínez entrava assim em campo com este 11. Repetindo uma vez mais, Diogo Costa na baliza fez alinhar assim Dalot na ala direita e João Cancelo na ala esquerda, sendo que a dupla de centrais foi Rubem Dias e António Silva. Já no meio campo o tridente foi assim composto por Palhinha como elemento mais defensivo e ainda Vitinha e Bruno Fernandes, sendo que as alas no ataque foram entregues a Bernardo Silva na direita e Rafael Leão na esquerda. E o nosso avançado sempre, como sempre, Cristiano Ronaldo. Do outro lado, como se era de esperar, tínhamos então uma seleção que vale mais pelo grupo e não assim pelas individualidades, e onde o jogador mais conhecido é claramente Skriniar, defesa que fez carreira no Inter e que atualmente joga ao serviço do Paris Saint-Germain. Mas já iremos lá, vamos então falar da partida. Portugal entrou bem na partida e, embora tivesse controlado os momentos do jogo, na minha opinião não fez assim uma boa exibição. Teve algumas situações de perigo onde podia ter chegado ao golo mais cedo. E infelizmente a seleção de Portugal não conseguiu estabelecer assim aquilo que é esperado, ou seja, um futebol ofensivo, um futebol criativo e um futebol de ataque. Pois não nos podemos enganar, com esta seleção, a nossa seleção, temos de jogar mais. Quando olhamos para as individualidades da nossa seleção, comparados com a seleção da Eslováquia ou com qualquer outra seleção deste grupo, a nossa seleção é bastante superior, muito superior. A nossa seleção é uma das principais favoritas a ganhar assim o Euro 2004. Enquanto essa mentalidade não entrar na cabeça dos jogadores e também dos adeptos, nada vai mudar. Temos uma seleção repleta de estrelas que jogam um futebol medíocre, na minha opinião. Embora tenha bastante posse de bola e embora a equipa consiga controlar os momentos do jogo, é uma equipa que ofensivamente é bastante fraca. E quando digo bastante fraca, não tem a ver com a qualidade individual dos jogadores. Tem a ver assim com o futebol jogado, oportunidades criadas e golos marcados. E se por um lado chegamos assim a um recorde, que já iremos falar no final do jogo, na minha opinião esta exibição não me convenceu. Mas Portugal, na primeira parte, dispôs assim de algumas oportunidades, como esta de Bruno Fernandes sozinho dentro da área, ou ainda este livre de Vitinha que por pouco saiu ao lado. No entanto, os eslovacos também respondiam e nesta jogada a Aracena acabou mesmo por rematar ao poste. No entanto, já perto do intervalo, ao minuto 42, o gol de Portugal acabaria por chegar. Após uma arrancada individual de Dalot pela direita e um passo para Bruno Fernandes, o mesmo seguiu para a área sem qualquer oposição, e sendo que os jogadores eslovacos não se punham ao caminho, o mesmo acabou por disparar à baliza do Dubravka, inaugurando assim o marcador e marcando o único gol da partida. Na segunda parte, Portugal voltou a ter assim mais um par de ocasiões, como este remate de meia distância de Bruno Fernandes, ou ainda este incrível falhanço de Cristiano Ronaldo após não ter acertado bem na bola. Ainda antes do final da partida haveria tempo para este falhanço também incrível de Skriniar sozinho dentro da área a cabecear, e mais tarde Cristiano Ronaldo dentro da área também com uma boa oportunidade para marcar, a permitir assim a defesa do guarda-redes da equipa da casa. Ora, chegando ao final da partida, podemos ver então que estatisticamente Portugal esteve por cima da equipa da Eslováquia, tendo 55% de posse de bola e 21 ações na área adversária contra apenas 14 da equipa da casa, tendo um total de remates de 12 contra 10, sendo nos remates enquadrados 7 contra 2. Ora, aqui está aquilo que eu estava a falar. À equipa de Portugal temos que exigir muito mais, principalmente quando tem assim adversários pela frente como a seleção da Eslováquia. Com todo o respeito que tem pela seleção da Eslováquia, é uma seleção bastante inferior, com elementos bastante inferiores aos elementos de Portugal. O problema é que a equipa de Portugal não joga assim como uma equipa. E quando olhamos pelo diagrama, vemos assim a quantidade de passes que a equipa de Portugal faz assim no centro do terreno, não procurando jogar pelas alas e muito menos procurando o seu principal expoente no ataque, que continua a ser o nosso capitão Cristiano Ronaldo. Gostem ou não gostem, é o avançado da seleção portuguesa. E se tivesse lá outro avançado, dificilmente também esta seleção iria procurar mais o avançado, pois continua a jogar mais pelo corredor central, continuando assim a fazer uma enormidade de passes entre esses elementos, ou seja, entre os defesas, dos defesas para os médios defensivos, entre os médios defensivos, dos médios defensivos para os defesas. É uma seleção que devia jogar ao ataque,
Temos jogadores bastante tecnicistas, como é o caso de Bruno Fernandes, de Bernardo Silva, jogadores rapidíssimos, como é o caso de Rafael Leão ou Tete Cancelo, e não, jogamos pelo centro. Estamos a jogar uma espécie de tiki-taka aborrecido, que acaba por aborrecer não só os adeptos portugueses, como qualquer espectador que veja os jogos da nossa seleção. E não é isso que ambiciamos para a nossa seleção. Temos que jogar um futebol de ataque, um futebol que encanta, um futebol ofensivo, um futebol goleador, algo que chega assim ao coração dos adeptos, para que os adeptos também se comecem a motivar mais com esta seleção de Bob Martínez, pois embora o recorde tenha sido importante e já vamos falar nele, este futebol praticado ontem na Eslováquia não é aceitável, não é isto que queremos mais. Ora, esta é a parte do vídeo onde eu vou destacar assim os melhores elementos da seleção nacional, mas como sempre começo por destacar os elementos do Benfica. E infelizmente, embora houvesse vários jogadores que fazem parte da formação do Benfica, atualmente só um deles joga no nosso glorioso, e é assim António Silva. Na minha humilde opinião, o nosso jovem central teve uma muito boa prestação. Foi dos jogadores que mais conduziu a bola para o ataque e apresentou assim uma eficácia de passe de 93%, voltando assim a cimentar a sua posição no 11 da nossa seleção. E na minha opinião, seria o mesmo a fazer assim par com o Rubem Dias, e não Pep, e não outro qualquer, como Tiago Inácio. Na minha opinião, António Silva está num bom momento de forma e deve continuar a ser assim titular na nossa seleção, tal e qual como no nosso Benfica. E uma vez que não houve mais jogadores intervenientes nesta partida que façam parte do nosso glorioso, vou apenas dar assim o MVP da partida, que foi claramente Bruno Fernandes. O atual jogador do Manchester United foi assim o autor do gol, e como já o disse repetidamente em anteriores vídeos, se ganhamos por 1-0, na minha opinião o MVP dessa partida tem que ser a pessoa que marca o gol, pois ao fim e ao cabo é graças a ela que trazemos assim os 3 pontos da vitória, e nesta partida foi Bruno Fernandes, mas foi muito mais do que o marcador do gol. Na minha opinião foi o jogador mais dinâmico do meio campo de Portugal, sendo ele 4 passos para finalização, várias situações de perigo criadas, embora as mesmas não tenham sido consequentes. Continua a ser um jogador bastante dinâmico na nossa seleção e é dos que apresenta melhor momento de forma quando joga assim com a blusa das esquinas ao peito. Por último, uma palavra de consideração. Em primeiro lugar, para o nosso capitão, que na minha opinião ontem não esteve bem, não conseguiu assim procurar espaço e das poucas oportunidades que teve, não conseguiu assim marcar nenhum gol e infelizmente não teve uma boa atuação. No entanto, eu continuo a considerar que Cristiano Ronaldo é o melhor avançado neste momento para jogar com a nossa seleção, não só pelas situações de perigo que cria, mas também pelos espaços que abre nas defesas adversárias. E agora, uma pequena palavra para Bob Martínez. O nosso futebol tem que mudar, tem que ser mais ofensivo, tem que procurar assim os jogadores que apresentam melhores qualidades no ataque e que podem ser disruptivos, como é o caso de Bernardo Silva na direita ou de Rafael Leão na esquerda, e ontem isso não se viu. Vimos um futebol aborrecido, principalmente jogado pelo centro, e não é isto que nós auguramos. A seleção portuguesa tem que ter assim uma maior dinâmica no ataque, tem que conseguir jogar pelo centro, pelas alas e criar muito mais situações de perigo, principalmente quando jogamos contra adversários que são infelizmente muito inferiores a Portugal. E assim sendo, Bob Martínez tem muito trabalho, pois agora vamos jogar com o Luxemburgo e espero assim que Portugal tenha um futebol mais ofensivo, mais criativo e muito mais goleador. Mas atenção, nem tudo são más notícias, e como falei no início do vídeo, houve um recorde que foi assim batido. Portugal ganhou por primeira vez 5 jogos consecutivos numa ronda de apuramento para um europeu, ou para uma qualquer outra grande competição, principalmente os 5 primeiros jogos, no qual tem um overall de 15 golos marcados e 0 golos sofridos. E isso são boas notícias, pois apresentamos uma boa coesão defensiva. E assim sendo, quando olhamos para a tabela do Grupo J, Portugal lidera isoladamente com 15 pontos. Sendo seguida então pelas equipas da Eslováquia e Luxemburgo, ambas com 10 pontos. Depois vem assim a Bósnia e Herzegovina com 6, Islândia com 3 e infelizmente a equipa de Liechtenstein sem qualquer ponto. Pois, como disse anteriormente, Portugal vai voltar a entrar em campo amanhã no estádio do Algarve, para defrontar assim a seleção do Luxemburgo. Por isso tens a oportunidade de ir ver a equipa ao estádio, vai e apoia a equipa, do primeiro ao último minuto, pois a nossa seleção merece ser apoiada. E se nós reclamamos sempre que os nossos jogadores têm que melhorar, nós como adeptos também temos muito a melhorar. Temos que começar a ir e apoiar a seleção de forma fervorosa, e não apenas estar sentado num estádio com uma bandeirinha e abanar de vez em quando. É preciso motivar os jogadores. Vão dizer, mas já ganham milhões, não precisam de ser motivados. Não me interessa, tu pagas um bilhete para ver um espetáculo de futebol, mas tu também fazes parte do espetáculo. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, por acaso tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Força Portugal!